Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a este quadro especial aqui do podcast da mineração, quadro que está sendo patrocinado pela Mentoria Blindada do André Araújo, tá? Onde esse programa aqui a gente vai começar nesse formato quinzenal, mas quem sabe a gente aumenta aí para semanal, né, André? Pela procura, espero que a gente consiga, tá certo? Onde a gente vai falar sobre, basicamente, essa parte de financeiro, como você investir bem seu dinheiro, uma rota para aumentar seu patrimônio. E, logicamente, eu estou aqui com o patrocinador do quadro, que é o André Araújo, que é o da Mentoria Blindada. André, muito obrigado aqui pela confiança e pela participação. Eu que agradeço, Johnny. Eu gosto pra caramba disso, né? De ajudar principalmente engenheiros, geólogos, né? A galera da mineração aí que eu conheço muito bem, pois sou engenheiro geólogo de formação, trabalhei na mineração durante 8 anos, a realmente terem mais escolhas na vida, na carreira, e não tem como desvincular o dinheiro disso, né? Então o dinheiro tá ligado aí, de certa forma, nas nossas decisões de vida. Então, essa parceria contigo aqui é importante até para poder ajudar todo mundo nessa questão financeira que é bem importante aí para a parte profissional também, né, de vida como um todo. Perfeito. Nesse quadro, pessoal, como falei, a gente vai trazer sempre assuntos de relevância aí para aumentar seu patrimônio, deixar você com seus sonhos realizados, né, no tocante à sua parte financeira. E nesse primeiro programa, ainda falar sobre algo que nós engenheiros, nós geólogos, né, tem muito importante, que é o planejamento financeiro, tá? Então, André, começando aqui a gente falando sobre planejamento financeiro, né, queria perguntar para você, né, por que assim tantos, no meu caso, engenheiros e geólogos que lidam com grandes números no trabalho encontram às vezes dificuldade de organizar suas finanças pessoais? A questão é que a gente não aprendeu sobre isso hora nenhuma, né, Johnny? Então, assim, a gente nunca aprendeu sobre finanças pessoais, sobre nada disso. Hoje eu até falo que às vezes a gente, nossos pais não nos ensinaram, só que não é culpa deles também, porque eles também não aprenderam, então a gente só vai repassando isso para frente. Então acaba que a gente não sabe fazer, vai fazendo ali de qualquer jeito. Só que na empresa, às vezes a gente é muito bom de fazer o orçamento da empresa, né? Você tem um projeto lá, você tem um budget para seguir, e aí você vai seguindo, vai fazendo o acompanhamento daquilo ali, otimizando o orçamento, isso flui naturalmente, porque lá você tem um chefe, né? Tem alguém, eles têm uma obrigação ali, né? Em casa não tem essa obrigação, então a gente geralmente acaba levando de qualquer jeito. O problema é que isso traz, na empresa traz o lucro lá, que é o objetivo, enquanto que na vida pessoal fica ali, né, não sem sair do lugar, enxugando gelo muitas vezes na questão do orçamento. E até uma sugestão que eu faço, até com os meus alunos, e você sabe disso, né, John, da gente fazer igual faz na empresa, porque a gente não traz essa questão financeira de orçamento da empresa para a pessoa física, para o nosso dia a dia, né? Que seria basicamente você tem um orçamento de um projeto que você quer fazer, o chefe vai liberar na empresa lá uma verba para você fazer isso lá, você vai ter igual projeto, vai ter uma verba condizente com aquilo, nada mais é do que o seu salário líquido que você recai na sua conta, é o orçamento que você tem para poder usufruir naquele mês ali. E aí, o que você faz? Você vai, passa um primeiro mês, o que o chefe vai te falar, né? Poxa, o que foi feito, qual era a previsão, vamos bater aqui qual era o budget, o orçamento com o que foi realizado de fato, vamos ver oportunidades de melhoria para a gente conseguir otimizar e gastar menos, de repente conseguir ampliar o projeto com esse mesmo orçamento. E na pessoa física é a mesma coisa, porque a gente, ao invés de simplesmente, muita gente fala, né, anota os gastos ali, a gente não fazer diferente, a gente antecipar. O que vai ser no mês que vem? O que vai ser, para onde vai, e não só cartão de crédito, classificar para onde vai cada coisa, de maneira geral, né? De maneira assim, poxa, seu mercado, não sei o que lá, discriminar um pouco mais. Porque aí não é para ter o controle minucioso e ficar sendo chato. A ideia é a gente entender para onde está indo o dinheiro, para a gente poder agir de uma maneira mais inteligente, mais assertiva, de acordo com nossos objetivos. Porque às vezes você descobre que está gastando dinheiro com algo que nem é tão importante assim para você, e você pode direcionar esse dinheiro para algo que faz muito mais diferença, que você pode aumentar a sua qualidade de vida, ou talvez poupar mais para o futuro, enfim, a gente pode trabalhar da forma que fizer sentido. A questão é que a gente passa a controlar o orçamento e otimizar o nosso projeto vida, né, de maneira geral, e cá para nós a gente faz isso muito bem na empresa, e falta só ali a gente associar isso para nossa vida pessoal, que eu tenho certeza que vai começar a sobrar um dinheiro, você vai começar a usar esse dinheiro melhor,
e naturalmente as coisas vão começar a melhorar para a gente, né? Ter mais qualidade de vida, que é o que importa. Como você falou lá na mentoria blindada, né? Como eu falei, eu também sou um blindado. Eu vou utilizar um software de gestão, baixa a planilhinha do Excel, né? Colocando lá devagarzinho, que começa a organizar, quero melhorar, fazer um negócio. Os aplicativos bancários hoje em dia também já trazem interfaces bacanas, mas é começar dessa forma mesmo, né? Com Excel básico para ficar monitorando. Uma planilha no Excel básica ali para a gente fazer o acompanhamento, mas assim, isso mensal uma vez por mês, não precisa nem de ficar acompanhando o tempo todo. E aí a pessoa fala, mas tem que ficar anotando o gasto o tempo todo, não sei o que lá, complicado, não tenho paciência. O que funciona é o seguinte, é o que funciona para cada um. Então, se para você funciona o aplicativo, usa o aplicativo. Funciona anotar no bloco de notas do celular? Anota no bloco de notas. Funciona anotar numa conversa com você mesmo lá no WhatsApp? Então, anota na conversa com você mesmo no WhatsApp. A melhor estratégia para isso é aquela que você consegue seguir, seja ela qual for, porque não adianta nada te dar uma planilha complexa, te dar um aplicativo, não sei o que lá, se você não for seguir, serviu para nada, né? Então é importante a gente fazer isso da melhor forma e experimenta fazer por um mês ou dois. Aí você já vai ver, pô, se esse negócio aqui for balela, não servir, você larga pra lá, mas na hora que você fizer um mês ou dois, você vai olhar assim e falar, caramba, isso aqui eu não sabia, isso aqui eu percebia diferente, né? De maneira que a gente consegue otimizar isso. Testa, faz um mês ou dois, depois me conta aí em algum lugar se ajudou ou não, né, Johnny? Exatamente, é como a gente sempre fala lá na mentoria, né? O primeiro passo é sempre mais difícil, mas depois sai caminhando. E quando a gente chega assim, também a gente que trabalha nessa área de mineração, a gente pega aí, né, ciclos de projetos, super ciclo da mineração, aqueles incertezas, essas crises que a gente pega, né? Então, como é que você avalia assim, como a mineração e a engenharia, qual a importância assim, de ter um plano financeiro bem estruturado? Esse talvez seja o principal motivo de a gente precisar se planejar, né? Porque não está no nosso controle 100%. Você pode ser um profissional excelente, maravilhoso, que aí muda o chefe, muda tudo, muda o cenário econômico aí, né? Muda tudo, muda o preço do minério na China, muda tudo. Então a gente está, né? Muda tudo de várias formas. Pode ter quem está num emprego CLT normal, pode ser quem está num projeto de 6 meses, o projeto termina, pode ser, né? A gente vê o tempo todo acontecendo as coisas ali, essas movimentações que muitas vezes independem da nossa expertise e de tudo isso. Então é importante a gente fazer esse planejamento financeiro para a gente não ficar refém dessas circunstâncias, porque senão você tá tudo bem até não tá mais. Às vezes tá mais ou menos, mas tá melhor porque tem gente que tá pior, que pode acontecer o pior. Não, pô, vamos pensar grande, sem poder escolher, poder negociar, né? Porque até mesmo salário, seja local de trabalho, escala, quando a sua vida financeira está organizada e você tem uma condição financeira mais tranquila, você não precisa aceitar qualquer coisa. Que aí acontece um evento de demissão de qualquer coisa, a empresa quebrou, enfim, há várias situações que acontecem nesses ciclos aí, nos ciclos de baixa ali. Você está sem dinheiro, sem essa organização, sem esse planejamento, você vai descer uns 5 degraus na sua carreira para buscar qualquer coisa que te pague para pagar as contas. E aí, para você subir esses 5 degraus de novo, é uma vida. Então, assim, para você conseguir se recolocar, para você conseguir negociar um salário melhor, para aparecer uma oportunidade, você pode dizer não, oportunidade, às vezes, entre aspas, né, que não faz tanto sentido, você pode negociar isso daí. Pô, uma escala ficar longe de casa, pô, pra mim não aceito isso. Ah, então eu vou mandar embora. Beleza, eu arrumo outra coisa, porque eu tenho uma base financeira para isso, ou seja, você consegue priorizar aquilo que importa. Caso contrário, a gente fica refém das circunstâncias. Porque qualquer negociação, Johnny, talvez você já tenha tido a experiência nisso, quem tem mais escolha vence. Né? De maneira que se você. É você e a empresa. Se a empresa. Poxa, eu posso pegar outra pessoa ali, não sei o que lá, ou seja, você não é tão diferente assim, você vai te pagar o mínimo ali. Agora, se você é um bom profissional, que eu imagino que quem está assistindo aqui já está pensando em ser o que já é, ou está querendo se tornar cada vez um profissional melhor. Cara, você tem que ter um diferencial ali para poder bater no peito e falar, poxa, aqui para mim não aceito e tudo bem se não for, porque tem outro lugar que vai querer. Mas essa confiança, muitas vezes, vem de você saber que você não precisa daquele salário ali para pagar suas contas todo mês. Você construiu esse planejamento de poder escolher, né? Porque se você não faz isso, sinceramente, a gente vai ter que aceitar o que aparece, aí nunca vai romper esse ciclo, vira um ciclo vicioso que não tem fim nunca, né? Passa 10, 20, 30, 40 anos, a aposentadoria e no INSS não salva ninguém, né? Então você fica nesse ciclo para sempre aí, refém das circunstâncias, a qualidade de vida tende a diminuir, né? Tudo fica mais caro. Então isso é uma questão importante também. E além disso, fazer a reserva de paz, né?
que de fato é importante a gente ter uma condição financeira. Quando eu falo reserva de paz, é justamente para que você possa utilizar o dinheiro em momentos ruins, né? Isso é importante se pensar. E quando eu falo reserva de paz, é até para fazer um disclaimer aqui, né? Não é a reserva de emergência que todo mundo tem, porque a reserva de emergência, se algo acontece, você fica desesperado, né? A única coisa que você já pensa na sua vida é o desespero, né? Todas as tragédias podem acontecer, ser mandado embora e tudo mais, para você usar aquele dinheiro. Só que dinheiro, investimento, tudo isso tem que trazer paz pra gente. Então, quando a gente está com uma reserva de paz, se acontece essa emergência ali, deu ruim, você está em paz para resolver aquele troço, para ficar um tempo ali buscando uma recolocação ou o que seja. Agora, se não acontece nada, o seu estado de espírito natural é de paz, em paz você trabalha melhor, relacionamento é melhor, tudo flui melhor. Parece uma oportunidade, você consegue aproveitar essa oportunidade também, porque você tem dinheiro para aquilo ali. Então é importante. Aí, né, faz um feijão com arroz bem feito, deixa num 100% CDI do banco ali, com liquidez diária imediata, tá excelente. Mas principalmente, para essa pergunta que você me fez aqui, né, dessa questão desses ciclos, né, dessa incerteza, é você entender que a reserva de paz, você construiu ela para ser usada. E isso é o mais difícil das pessoas entenderem, porque todo mundo tem a mentalidade de é o dinheiro que eu não posso gastar por nada nesse mundo. Só que você construiu esse dinheiro, você construiu essa reserva, você poupou, você sacrificou muitas vezes ali para ter essa verba, para te dar o quê? Te dar paz, te dar tranquilidade. E se você não aceita que nesse momento de situação mais baixa ali do ciclo, você usa esse dinheiro, você fica o tempo todo ansioso e preocupado, tendo que aceitar qualquer coisa porque eu não posso usar esse dinheiro, não. Esse dinheiro, inclusive, vai te dar permissão de pagar suas contas, às vezes, por vários meses, e você poder aceitar um trabalho que condiz com a sua experiência, com a sua expertise, com tudo isso. Então, aceitar que você pode usar reserva também é algo muito importante. E quanto mais a gente aceita isso e usa a reserva no sentido de eu posso usar contraintuitivamente, menos a gente precisa dela. Porque quando a gente vê que não pode usar ela, a gente tem que aceitar qualquer coisa e fica naquela ansiedade, e a ansiedade leva a gente a não fazer escolhas que fazem sentido porque a gente quer de verdade. Exatamente, né? A gente fala também da reserva de paz e a famosa caixinha dos sonhos, né? Estava conversando com meu filho ontem, que ele tem 15 anos e ele está com... eu criei uma conta bancária para ele, né? Para ele ficar fazendo Pix. Eu falei para ele, filho, por que você não começa guardando R$10? Ele, para quê? Eu falei, o que é que você está pensando em fazer aí no final do ano? Ele falou uma coisa que ele queria fazer, né? Eu fiz, junta esse dinheiro, no final do ano você gasta com isso aí. Aí, se eu fizer isso tudo no final do ano, eu falei, você vai ter esse dinheiro todo no final do ano? Aí ele tá guardando aí semanalmente um dinheirinho. Eu falei, vamos. Aí eu até fui lá no aplicativo e falei, chama de caixa dos sonhos aí, ó. Toda semana você olha seu sonho, vê que vai estar rendendo. Você faz esse seu sonho imediato, né? Exato, incentiva, né, a fazer. E aí é o sonho, senão o sonho vira uma abstração também, né? Ainda mais nessa rotina, nessa confusão, você fica sempre ali só para pagar a conta na vida e não realiza sonhos. Então é saber quanto custa o sonho, primeiro, né? Custa tanto, beleza. Então quanto que eu posso fazer por mês aqui para poder aproximar dele? Porque aí dessa forma a gente é só uma questão de quando, não é uma questão de se, quem sabe um dia, é o quando. E aí você pode acelerar esse processo, de repente poupando mais, de repente investindo melhor específico para esse sonho, né? Então é importante isso também, porque a vida, né? O dinheiro, investimentos, tudo isso serve para trazer paz, tranquilidade e segurança para a gente, no primeiro momento, e depois para realizações. É a segunda coisa que o dinheiro serve. Caso contrário, está trabalhando, se esforçando para quê? Para pagar a conta, para poder, enfim, não faz sentido, né? A gente tem que usufruir do dinheiro também, isso é importante. Exatamente. E eu também, atualmente, eu sou PJ, né? Mas muitos amigos meus também são, né? E outros também trabalham em contratos temporários. Como é que você auxilia essas pessoas, assim, feito outras pessoas que também têm essa característica de trabalho atual, né? O planejamento financeiro é para ter uma renda que tem uma renda variável. É assim, né? O PJ em si não é um problema, né? Na verdade, acho que o problema é a rotina do CLT sendo PJ. Muitas vezes esse é o pior caso, né? Mas assim, o PJ em si às vezes é até bom porque você tem mais liberdade de tempo, você consegue não ter um teto, né? Você pode prestar mais serviço e fazer mais dinheiro. Então não é o PJ em si que é o problema. A questão principal, eu falo que talvez sejam 4 pontos, assim, né? A questão da mentalidade mesmo, a questão do orçamento, que a gente falou um pouquinho.
algumas decisões financeiras podem ser importantes, e a reserva de paz, que a gente falou um pouquinho também. Quando eu falo de mentalidade, é algo que é muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui para, de repente, fica mais palpável, né? A gente tem um ar-condicionado, que todo mundo deve ter aí, às vezes, na casa, ou no escritório, pelo menos, deve ter, né? Que tem lá um aparelhinho que chama termostato, né? E aí, o que acontece com o termostato? Que a gente pode estar em um ambiente 30 graus, você coloca lá o termostato 20, ele vai chegar no 20 graus, chegou no 20 graus e desliga, de maneira que ele mantém os 20 graus ali, e se tiver um ambiente, tiver 15, ele vai para o 20 e não sai do 20 nunca, independente do que esteja lá fora, ele vai fazer esforço até chegar naquilo ali, depois ele para, né? E na nossa vida financeira, a gente tem como se fosse porque assim, esse termostato ele dá inteligência para o ar-condicionado, né, de maneira que mantém aquela temperatura que você colocou, só que coloca limites, né? Não passa daqui, aqui é o seu limite. E aí, a gente tem na nossa vida um termostato financeiro, por assim dizer, né? Porque assim, a gente definiu por algum fator, talvez ligado a alguma crença de merecimento, ou talvez, né, enfim, alguma coisa na infância, seja lá o que for, de cultura, de tudo isso, que a gente tem um teto, que a gente tem um padrão, que quando você atinge aquilo ali, tá tudo bem para ti e pronto, você não precisa de mais, ali é o seu limite. Então aquilo é o que você consegue produzir, é o que você consegue ganhar, é o que você consegue gerenciar muitas vezes, né? Então por que muitas vezes a gente que ganha muito dinheiro, recebe uma PL, já não fica com ela o PLR pro mês seguinte? Por quê? Porque como se tivesse, tá lá, seu termostato em X dinheiro, com se fosse 20 graus aqui, que recebeu mais. Pera aí, deixa eu dar um jeito de ficar no que eu tô acostumado no meu termostato no 20, dá um jeito de gastar esse dinheiro, não sabe da onde. Quem ganha na loteria acontece demais, ganha um prêmio, ganha uma herança, não sei o quê. Isso acontece muito por causa, vamos dizer, desse termostato financeiro. Então, assim, vamos supor que você ganha, sei lá, 7 mil reais, né? Aí você define que esse é o seu limite, né? É o que você consegue gerenciar, o que você merece ganhar, muitas vezes ali, e tudo mais. Tá bom, fica sendo a sua meta. Aí, você tá assistindo aqui e fala, pô, não, agora sim eu vou conseguir, vou melhorar isso daqui, vou resolver minhas questões, nessas crenças todas ali, agora eu mereço o dobro, mereço 14 mil por mês e tudo mais, você acredita de fato nisso. Só que aí, se você não tiver trabalhado isso ali, né, essa questão toda ali desse merecimento, todas essas crenças que eu comentei, essa questão da mentalidade principalmente, você vai buscando os 15, os 14, só que você sente que você só merece os 7. Porque no fundo você fala, esse 7 aqui já estaria bom para mim. E aí você trabalha duro, né? Chega no 7 mil e a partir daqui, qualquer coisa que você faz acima disso, você vai se sabotando, né? E as formas de sabotar são as mais criativas possíveis, né? Tem gente que fala de compra, de consumo, ou seja, de investimento também, né? Tem pessoas que, por exemplo, eu já vi gente que às vezes cria alguma coisa de emprestar um dinheiro para alguém que não vai pagar de volta. Isso acontece muitas vezes. A pessoa, vou emprestar para meu cunhado ali, não sei o que lá, e a pessoa não paga de volta. Ou então compra coisa que não faz nem sentido para ela, mas para quê? Para se livrar do, entre aspas, para se livrar do dinheiro e ficar confortável ali, né? Às vezes investe em coisas que não sabe o que é, né? Não está alinhado ao seu objetivo, ao seu conhecimento, ou então coloca do nada, vou colocar porcelanato aqui em casa, né? Vou reformar o banheiro, vou trocar o carro. Você começa a surgir coisas para quê? Para você se livrar desse dinheiro extra que chegou e você ficar ali no seu termostato financeiro. Então, assim, é importante que a gente tenha a habilidade, né, de gerenciar, de gerir cada vez mais dinheiro, e tá tudo bem se for cada vez mais dinheiro, é excelente que seja cada vez mais dinheiro, porque senão, ou seja, subir esse termostato ali e aceitar que você de fato merece mais e ficar com esse mais também. Então, a frase que eu abomino nesse sentido, que eu falo que todo mundo deveria abominar quando pensa nela, porque é comum, porque ela é cultural, é aquela assim, ó, eu só quero o suficiente para pagar as minhas contas. Quando você fala isso, pode saber que o termostato está lá embaixo. Está lá embaixo, todo mundo já chegou a falar isso alguma vez na vida, né? Porque ela te limita, te faz ficar lutando para sobreviver a vida inteira. Porque se você quer só o suficiente para pagar suas contas, adivinha o que vai acontecer, Johnny? Você vai ter o suficiente para pagar suas contas, porque é isso que você está acostumado. Então, se tiver alguma oportunidade de ter mais, você vai dar um jeito de se sabotar para quê? Para ficar com o suficiente para pagar suas contas. Aí sua vida inteira vai ser uma vida de sofrimento, a sua vida inteira lutando para sobreviver, pagar conta e as coisas acontecendo e você não saindo do lugar enxugando gelo. Então eu falo que a primeira coisa é essa mentalidade, porque às vezes a gente, o investimento tal e o negócio, e a pessoa se profissionaliza e tem mestrado, doutorado e faz pós e MBA, e ela sabe tudo pra caramba de muita coisa, e a vida financeira tá um caos. Muitas vezes é por uma questão de mentalidade, que ela conseguir enxergar isso, que ela pode mais, que ela realmente merece mais também, porque
Eu falei agora há pouco que o dinheiro serve para trazer paz e tranquilidade para a gente, para realizações, mas em terceiro lugar, que eu falo que as 3 coisas que o dinheiro serve, é para ajudar mais pessoas. Então, que não seja para ti. Ah, não quero mais porque eu não preciso. Pá, então faz dinheiro e ajuda alguém na sua família, ajuda alguém na rua, que seja, doa tudo. Você só quer 10, então faz 20 e doa os outros 10. Por que você não pode ajudar mais pessoas com os 10? Né? Porque assim, a gente acha que muitas vezes fazer mais dinheiro é ruim, né? Que o dinheiro vai trazer um problema. Não, o dinheiro vai potencializar quem você é. Então, se você é uma pessoa boa, generosa, com mais dinheiro, você vai ajudar mais pessoas. Então, por que você não faz isso, então? Porque a questão nem é sobre o dinheiro, sabe, Johnny? Porque quando a gente é capaz de fazer mais, para a gente ser capaz de fazer mais, a gente tem que nos melhorar, né? Você lá de muitos anos atrás, lá, e você agora com podcast, tenho certeza que você mudou como pessoa, de maneira que você, né, desenvolveu habilidades que te permitem muitas vezes fazer mais dinheiro, e naturalmente essas habilidades é o que é a sua segurança. Às vezes não passa nem ser o dinheiro, porque você é a pessoa capaz de fazer mais. Se eu perder o emprego, tá tudo bem, por quê? Porque você sabe da sua capacidade, você tem uma base financeira e você consegue arrumar outra coisa, ou criar um serviço, ou fazer outra coisa para conseguir aquilo lá. Então, a segurança, ela passa a ser na nossa capacidade de fazer as coisas. Então, essa mudança dessa mentalidade, entender o jogo do dinheiro, né? Querer crescer, querer ter mais, querer ajudar mais pessoas, querer realizar mais sonhos, né? Não ter o suficiente para paga a conta e o que sobrar você investe, você ajuda os outros, você cresce. Pensar grande é importante para a gente realmente conseguir ajudar, porque o dinheiro potencializa. Então, tudo que você conseguir fazer com mais dinheiro, você faz melhor e faz mais, e isso é importante para caramba. Realmente, você falou tudo. André, você falou um pouco já sobre o impacto, né, de se não ter uma reserva financeira um pouco no início, mas como é que a gente calcula, então, o valor ideal, assim, para ter uma reserva? Tem muita gente que fala assim, né? Você tem 6 meses de contas pagas e tudo mais, né? 12 meses de contas pagas. Eu gosto de fazer diferente, eu gosto de fazer assim. Na verdade é diferente, é porque depende de cada um, né? Então essa regra geral pode servir como uma orientação geral, mas é importante cada um aqui conseguir entender qual que é o seu valor, né? O tamanho da sua reserva. E aí é uma pergunta simples, né? Se eu falar assim, dá pra fazer exercício contigo aqui, Johnny, aí cada um extrapola pro seu, né? Se eu te falar assim, Johnny, vamos supor que vamos colocar um exemplo aleatório aqui, que você recebe 10 mil e gasta 5 mil, pra gente ficar uma conta fácil de fazer aqui. Vamos supor que você tem 5 mil, ou seja, um mês de contas pagas guardado ali com liquidez. Para você te traz paz, tranquilidade, ter um mês, ter esses 5 mil nesse exemplo que eu dei aqui, de paz para ti, te traz paz ter só um mês? Mas só um mês, não. Precisa demais, né? E se Precisa tiver demais. 2 meses, tiver 10 mil, agora te traz paz ou ainda não? Ainda não, acho que 2 meses ainda vejo um 3 horizonte. meses, 3 meses, 15 mil, e agora? Se for 15, 3 meses, eu acho nesse que exemplo, né? já é um número Já é um número. elástico, assim, para E procurar se outra for, coisa, e ter se um for planejamento. 12 meses? Aí eu farei aquilo que todo mundo tira, um ano sabático. Te Não, traria mas uma 12 super meses paz. é uma Traria uma super super. paz. E entre mais ou menos no meio do caminho, uns 7, 8 meses, já te traz uma paz que você acha que tá lindo? Ou como é que é Tá isso? Ou bom, você acha que você tá. precisaria de mais ou de menos? Acho que seria assim, um número ideal. Acho que esse seria ideal. Beleza. Aí, ó. Desculpa, qual que é o número que te traz paz para você? Vai ser uns 6, 7 meses de contas pagas. Nesse exemplo que eu dei aqui, se ele Exato. gastasse 5 mil, seria ali, né, 6, 7 vezes esse valor, 30, 35 mil. E é um dinheiro com liquidez. Porque para alguns, com 1, 2 meses, o cara já está em paz. Para alguns, o cara tem que ter 20 meses para ficar em paz. E aí é cada um. Então, assim, o que te traz paz? Essa é a pergunta. Pensa aí, com quanto que te dá paz? E aí você tem trabalha e poupa para você juntar essa grana que te traz paz, porque o dinheiro serve para isso, para trazer paz, tá? Então, essa é uma questão importante. E até complementando, até a última pergunta que você tinha feito com relação ao planejamento, até para as questões de contratos, né, temporários ou tudo mais, né? É importante a gente pensar nessas decisões financeiras também. Quando eu falo isso, a questão de compra de bens, né, muitas vezes eu falo de carro, de apartamento e tudo mais, porque assim, a gente é uma decisão ruim, financeiramente falando, e de vida como um todo. No começo, quando a gente ainda não tem um patrimônio grande, a gente imobilizar esse patrimônio, ou seja, engessar esse dinheiro. Porque o que você mais precisa, o que te dá paz,
não é um patrimônio de eu tenho 10 imóveis, por exemplo, que eu vou dar esse exemplo do imóvel porque é popular, tá? É você ter flexibilidade. Flexibilidade é liquidez. É você ter dinheiro para poder acontecer alguma coisa, eu ficar tranquilo, ficar em paz. Agora, precisei de um dinheiro, tenho 3 imóveis, dá para vender um banheiro de um imóvel e fazer alguma coisa, ou vai vender de uma hora para outra. Você não vai ficar em paz, mesmo com um patrimônio grande, percebe? Então, muitas vezes, é o que eu vejo normal, porque é uma cultura, né? A gente forma, a gente faz vestibular, não sabe nem por que fez, né? Tipo, é o caminho natural, aí forma, aí vai fazer um mestrado, muitas vezes, aí você vai, né, comprar, aí vai casar, vai comprar um carro, vai comprar uma casa, vai financiar a casa por 35 anos, financiar o carro por 5 anos, é a vida padrão que as pessoas dizem que a gente deveria ter. Só que isso te aprisiona. Por que te aprisiona? Porque você vai fazer uma dívida e aí você vai ficar preso naquilo ali, você não vai conseguir, você vai ter muito menos flexibilidade de oportunidades acontecerem na sua vida e você crescer, porque você pode ir, porque você tem o dinheiro ali. Então, assim, o que eu sugiro para todo mundo é construa um patrimônio com liquidez primeiro, né, que você tenha essa tranquilidade, e deixa o sonho da casa própria, que eu vou chamar dessa forma, um pouquinho mais para frente, porque isso vai te permitir alcançar ela mais rápido, até do que alcançaria você já fazendo uma dívida logo no começo, tá? Então, isso é uma questão que eu digo que é importantíssima. Não engessa as suas escolhas, ou seja, prioriza você ter um patrimônio líquido que você consegue movimentar, isso vai te trazer paz. Isso uma das coisas principais que eu diria ali que vai ajudar nesse sentido, tá? O que você falou, né? Para mim, o número ideal, a gente fez aqui no exercício 7, 8, né? Outras pessoas pode ser menos, pode ser mais. É aquilo que você faz na sua consultoria. Você chega a esse número e começa também a mentorar a pessoa nesse quesito, né? Aí eu Porque é faço. individual, né? Exato. Aí eu faço um gancho, né? Qual o impacto, então, o que diferencia, né, um serviço de mentoria financeira e um seu de planejamento financeiro personalizado? Você adapta, assim, essas orientações à realidade, tanto do engenheiro quanto do GO? A questão é que eu vivi na pele, né, essa rotina da mineração, né? Eu sei como é que é. Como geólogo ali no campo, né, no começo, depois como engenheiro geotécnico ali, mais na engenharia mesmo. Trabalhei em projetos temporários, morei em locais com pouca estrutura, para não dizer nenhuma estrutura, né? Trabalhei multinacional também, né? Já peguei aquelas 2 horas de busão para ir para a mina e voltar também. Então, assim, eu conheço a realidade, eu sei, inclusive, que esse profissional, a gente não tem tempo, né? E eu também não tinha tempo. A gente só vive praticamente em função do trabalho. Daí que eu construí essa metodologia, e aí eu falo tanto na questão, né, eu falo que são praticamente 4 pilares aqui, né, que seria a mentalidade, o orçamento, investimentos e carreira. Por quê? Porque para realmente para esse profissional que eu fui também um dia lá, né? E que talvez quem está ouvindo aqui seja, né? Aquela pessoa que trabalha pra caramba, que não tem tempo, mas que de fato entende que se não fizer esse planejamento, que se não olhar para a parte financeira, vai continuar naquela mesma vida para sempre, ou seja, não vai conseguir sair dessa rotina, né? Ou seja, para quem quer ter uma rotina mais leve, com mais tempo, com mais dinheiro, né? E aí o que eu faço é adaptar o plano, criar um plano para a pessoa que vai adaptar a realidade dela, ao contexto dela, aos objetivos dela. Porque eu falo que mentoria, Johnny, são 2 pilares: direcionamento e acompanhamento. Né? Então, o direcionamento é saber o que fazer. O que fazer? Só que não adianta eu chegar para você e falar, Johnny, compra esse investimento aqui, aquilo lá, ou então faz não sei o que lá. Cara, porque depende do contexto do Johnny. Para o Johnny, talvez, o que vai servir vai ser outra coisa. Então, é importante entender o contexto, qual que é o seu contexto e os seus objetivos, porque o dinheiro, os investimentos, tem que servir para a gente realizar ações. Né? Ele tem que ser o meio e não o fim. Se eu pergunto para qualquer um que está ouvindo aqui qual que é o seu sonho, é bem provável que a pessoa não me responda, que você não me responda que quer um investimento que rende 1% a mais, por exemplo. Cara, não é sobre isso, é sobre o quê? Ter mais qualidade de vida, ter mais tempo, a rotina mais leve, né? Poder, enfim, ter mais dinheiro também para poder ter mais escolhas. É muito mais sobre o que o dinheiro vai proporcionar do que sobre o dinheiro em si ou sobre investimentos em si. Então, a ideia da gente construir um plano, um planejamento financeiro nisso é o que faz sentido para o seu caso, para o seu contexto, para o que você quer, para você acelerar esse processo. Né? Quando eu falo desses 4 pilares, mentalidade já falou um pouquinho aqui, mas é para a gente abrir a mente para essas coisas. A questão do orçamento já falou um pouco aqui. A questão dos investimentos, né? A gente até falou também, né, na reserva de paz, a gente divide nas caixinhas, então
pô, cara, cada objetivo vão ter investimento, fazer mais sentido. Então, a caixinha da reserva de paz, a caixinha dos sonhos, você comentou muito bem, Johnny, a caixinha da liberdade financeira, onde você vai diversificar seu patrimônio, vai investir ali, né, em renda variável, fora do Brasil, você vai construir essa carteira blindada que vai te permitir deixar o seu dinheiro rendendo, o dinheiro que você faz no seu trabalho. E o quarto, carreira, que é fazer mais dinheiro. E fazer mais dinheiro sendo, por exemplo, um profissional melhor e sendo promovido, é você podendo se posicionar numa rede social, no LinkedIn, por exemplo, para você atrair oportunidades e poder, de repente, mudar de empresa para ganhar mais, porque na empresa geralmente é engessada, o chefe promete, aí demora pra caramba, aí muda o chefe, aí a promessa vai embora com o chefe. Então, muitas vezes a forma maior de você fazer mais dinheiro é você mudando de empresa, que seja, como é que você está aberto para essas oportunidades, além de não ficar refém daquela empresa, daquela situação ali. De repente, para você parar de vender hora um dia e se planejar para passar a vender o seu conhecimento, criar uma empresa de consultoria, prestar serviço de consultoria. E aí a gente tem, inclusive, dentro da mentoria, eu tenho uma profissional que foi gerente de RH, você sabe bem disso, né, já estando na mentoria, que foi gerente de RH de uma empresa gigante de mineração também, que já contratou engenheiro e geólogo para caramba, que ajuda a gente lá, o pessoal lá, profissionalmente, tomar decisões assertivas em termos de entender como é que funciona a cabeça de RH e poder ser mais intencional ali para ser promovido, para arrumar outra coisa, ou para criar. Tem conteúdos lá de pessoas que eu trago para realmente você, como é que você faz para criar uma consultoria, a questão do PJ, como é que você cria um PJ, como é que você prospecta cliente, como é que você vende, como é que você realmente, todas essas questões pertinentes, arruma as finanças desse PJ, de fato, para que cumpra eu falo que são esses quatro pilares, né? A gente mudar a mentalidade, orçamento, investimentos e carreira, focado num profissional que eu conheço bem a realidade, que eu fui um dia, e foi assim que eu fiz. A minha esposa é geóloga também, fez a mesma coisa, ela tem empresa de consultoria, né? Inclusive, né, a parceira sua aí também, né, Johnny? Então, assim, de maneira que eu consigo ajudar esse profissional mais, porque realmente eu entendo a realidade dele, né? Se chegar para alguém, sei lá, um assessor de investimentos e perguntar o que faz um geólogo ou engenheiro de Minas, muitas vezes ali, né? A pessoa não tem nem ideia do que faz, como é que é a realidade, a pessoa não sabe, né, como é que é. Então, o saber disso faz com que eu consiga entender melhor o seu contexto e conseguir te ajudar mais também. Perfeito. Chegando ao final aqui desse nosso primeiro programa, né? O que você aconselha assim para quem nos ouve, né? Quer começar a organizar suas finanças, mas não sabe onde começar, qual o primeiro passo que você ajudaria a pessoa desse serviço? Acho que a primeira pergunta é chamar o André, né? Na verdade, assim, a primeira coisa, na verdade, é a gente refletir sobre a rotina atual, sobre as perspectivas futuras, assim, sabe? A gente parar para pensar de verdade ali, parar de estar no automático, a gente está no automático fazendo, trabalhando, aí chega o final de semana, você só quer ficar à toa, depois você trabalha, ou seja, você não para para pensar, né? Então é parar para pensar. Cara, como é que tá a minha rotina? Se eu continuar fazendo igual tá fazendo, que eu continuar fazendo igual, como é que vai ser daqui a 1, 2, 5, 10 anos? Né? Será que eu tô com o tempo suficiente que eu quero? Será que eu tô vendo minha família? Será que eu tô conseguindo cuidar da minha saúde? Como é que vai ser no futuro? Qual que é a tendência? Porque, assim, talvez você pode se dar conta de que, cara, se tudo der bom, fica igual, né? Porque, ou seja, mas você tem tanta variável para acontecer que não depende da gente, que muitas vezes para piorar não custa nada, né? Muda o chefe, muda o cenário econômico, muda o preço do minério, ou seja, fica refém dessas circunstâncias todas. Então, refletir sobre isso para quê? Para entender que você pode se planejar para não ser afetado por essas coisas. Pelo contrário, para você ter o poder de escolha e ter a vida que faz sentido para o caso seu específico. Então, a primeira coisa é parar para pensar. Segunda coisa é decidir fazer diferente, né? Ah, entendi, tá ruim, tá lá, mas beleza. E não fazer nada não adianta. Então, é fazer diferente, mas buscar fazer diferente, otimizando o tempo, de maneira que fazer diferente alinhado ao seu contexto e objetivos. Porque senão você sai fazendo igual um maluco também, deu igual, né? Vai ficar entrando para cá, vários lados ali, atirando para todo lado e não vai conseguir alinhar aquilo lá, né? Por exemplo, eu falo que eu dou o exemplo do Google Maps, né? O que você precisa saber quando você vai, você quer ir para algum lugar? Duas coisas você faz: coloca o destino para onde você vai, porque aí ele vai te dar a rota, e mesmo que você desvie da rota, ele vai te recalcular a rota para chegar onde você quer. E o segundo é a forma de transporte. Como é que você está indo? Está indo a pé? Está indo de carro? Como é que é o veículo? Como é que você está fazendo isso? Porque, de acordo com a forma que você está fazendo, vai demorar mais ou menos para a gente fazer aquilo lá. Então, é importante a gente fazer alinhado, saber o que quer e fazer o que precisa ser feito para chegar lá, porque aí a gente chega mais rápido, né? Porque, caso contrário, a gente fica dando volta e não chega a lugar nenhum. E você perguntou como que a mentoria ajuda também, né?
Cara, ela te ajuda a ganhar tempo, né? Otimizar seu tempo fazendo a coisa certa para seus objetivos individuais, né? E que eu falo que investimento é um investimento que a gente faz na gente mesmo, né? Que a gente está aprendendo. E é um dos objetivos da mentoria que a pessoa saia sabendo fazer sozinha. Porque aí ela faz isso pro resto da vida, né? E você vai continuar lidando com dinheiro e com investimentos por quanto tempo na sua vida, Johnny? O resto da vida agora, Para meu amigo. todo sempre, né? Então, uma Pra vez que todo você sempre. aprende, o seu Exato. ROI, né, o retorno do investimento, ele é eterno, porque você vai continuar aplicando isso para sempre. Então, você investe na mentoria agora, recupera esse investimento durante e para todo sempre, que o conhecimento fica contigo, né? Então, eu falo que é um investimento que não tem teto, né? Tende ao infinito, porque de fato você vai continuar aplicando isso uma vez que você aprendeu. Então, é importante também ter essa mentalidade aprendedora e executora, principalmente, para você fazer. E uma vez que você faz, você aprendeu e você consegue fazer isso sozinho para a vida inteira. Acho que é a principal questão, porque a gente nunca aprendeu sobre dinheiro. Então vamos aprender para a gente poder utilizar isso para frente, inclusive ensinar os filhos também, por que não? Exatamente. Estamos terminando aqui esse programa promocional, né, patrocinado aí pela mentoria blindada do André Araújo. Certo? Acesse aí em todas as redes, no LinkedIn, procure André Araújo, no Instagram, está aparecendo aí na tela de vocês. E no próximo programa a gente vai conversar mais sobre esses assuntos financeiros aí que nós, engenheiros, geólogos, precisamos tanto. André, muito obrigado, até a próxima. Valeu, Johnny. Abraço. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberto Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento.